Amém. No Eu já fico feliz. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar a Amém. nossa oração e vamos começar a nossa palavra. Amém, Senhor. Nós queremos agradecer, Senhor, por cada vida que está aqui, por cada guerreira, Senhor, que dispôs do seu tempo para aprender, Senhor. A tua palavra diz que ela não volta vazia e ela dá sementes a 30, a 60 e a 100 por um. E nós cremos que hoje, Senhor, será um dia onde nós vamos experimentar da tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Que a partir de hoje, Senhor, coisas que o Senhor quer fazer, o Senhor possa fazer, Senhor, através de nós, Senhor. Que vidas sejam libertas, Senhor, através das nossas vidas. Nós não aceitamos mais, Senhor, pessoas vivendo nas trevas e não aceitamos mais, Senhor, ficarmos parados sem fazer nada, Senhor. Que o Senhor nos dê a melhor estratégia, que o Senhor nos leve mesmo, Senhor, para as pessoas que são cativas, Senhor. Que o Senhor possa nos colocar no caminho daqueles que estão oprimidos, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que hoje haverá, Senhor, aqui pessoas sendo levantadas como verdadeiros guerreiros no mundo espiritual. E desde já nos revestimos agora da tua armadura, do capacete da salvação, da couraça da justiça, da espada do Espírito, do escudo da fé. Colocamos agora o cinto da verdade e a sandália da preparação do Evangelho da Paz. E nós declaramos que hoje nós estamos revestidos e consagrados ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, se o ventilador tiver um pouquinho atrapalhando, vocês me falem. Se eu estiver falando alto demais, vocês também me falem. Às vezes o costume de dar aula para 35 alunos, às vezes eu não consigo adaptar o tom da minha voz, mas eu vou tentar também, tá bom? Hoje eu não vou conseguir apresentar por meio de slide, então vai ser somente o meu rosto aparecendo aqui. Então, qualquer coisa também vocês podem parar, fazer, tirar dúvidas, enfim, a gente vai dialogando. Não pensem que é só uma forma direta e que vocês não podem participar no meio, não. E se eu souber tirar dúvidas, a gente vai tirando e a gente vai prosseguindo até o fim, tá bom? Então, vamos lá. Hoje eu gostaria de começar com este versículo que tocou meu coração a primeira vez que eu escutei, que está lá em Hebreus 5,14, e diz assim: Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse versículo da Bíblia, ele mostra a posição que a gente está, né? Você não tem aqui ninguém mais, vamos dizer assim, que só vive como uma criança, né? Apenas de leite. A gente come alimento sólido. A gente está aqui porque a gente tem uma casca mais resistente. A gente aguenta mais pancadas do que outras pessoas que são novas na fé, que ainda não conhecem bem profundamente a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quanto mais conhecimento a gente adquire, mais preparação a gente tem para enfrentar os desafios que Deus vai colocar para a gente enfrentar. E uma coisa eu digo para vocês: medo de desafio eu não tenho. Sabe por quê? Porque são conflitos, são desafios que fazem a gente crescer, amadurecer e viver a prática, que é isso que esse versículo ele diz. A gente só consegue exercer as nossas faculdades e discernir o bem e o mal pela prática. Então, eu quero que vocês saiam daqui para viver a prática disso, viver a prática de um libertador, de uma pessoa que foi chamada para libertar os cativos, para viver uma prática de libertar pessoas que são oprimidas. E eu vou começar hoje, né, contando um pequeno testemunho que eu vivi com minha esposa há uns 2 anos atrás, para que vocês entendam como o mundo espiritual ele funciona e para vocês entenderem que é totalmente diferente do mundo natural. Então, eu começo a minha história falando para vocês que a gente estava na nossa casa, já eram as 10 horas da noite, e a gente estava dormindo, indo dormir praticamente, e de repente o meu celular toca. E minha esposa diz assim: Você não vai atender, não? Aí, quando eu olho, a ligação é de uma mulher.
E eu fico assim, não vou atender. Eu não tem para que ficar atendendo o telefone uma hora dessa, e principalmente de mulher, né? Enfim, que eu nem sabia quem era na hora. E o telefone tocou mais outra vez e ficou aquele atrito mesmo. Ela querendo que eu atendesse de toda forma e eu achando que ela estava com ciúme de mim. Eu já tinha interpretado de uma outra forma diferente e eu não queria atender de jeito nenhum. E ficou esse problema, né? Esse atrito. E aí eu atendi o telefone. Quando eu atendi, era uma pessoa que participava de uma reunião da igreja comigo, que a gente chama aqui de célula. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de reunião, que tem esse nome como célula. Enfim. Então, essa menina, ela desesperada, disse assim, Rony, vem aqui na minha casa, porque a minha família fez uma festinha aqui, enfim, e uma pessoa que foi convidada, ela está possessa na minha casa, e já veio um pastor aqui que mora aqui perto, e está tentando expulsar o demônio não sai, e a gente está com muito medo, enfim, a gente já fez oração, a gente já fez de tudo, e eu não estou conseguindo. E aí eu lembro que na noite estava chovendo muito, então a gente saiu, eu e minha esposa, a gente fez uma oração no meio do caminho. Enfim, no meu coração e no dela também, eu tenho certeza, a gente não se sentia super preparado. Eu vim de uma semana de jejum. Eita, ele quer participar hoje, meu filho. A gente não veio nessa expectativa, né? A gente está super preparado, a gente passou uma semana de jejum, a gente leu bastante a Bíblia, a gente é o super crente. Não, pelo contrário, a gente estava se sentindo assim, na situação, o menor de todos. Como é que Deus escolheu a gente para essa situação? Né? Logo a gente, que inclusive a gente estava assim, há minutos antes brigando por causa de um telefonema. E, enfim, com coragem a gente chegou lá nessa casa. E quando a gente chegou, a gente viu uma situação totalmente confusa. Algumas pessoas embriagadas, um pastor dentro do quarto onde a pessoa estava e muita gente olhando aquela situação do menino endemoniado lá e saltando e rolando no quarto e falando nada com nada. E a gente percebeu que realmente ele estava em possessão, porque não era ele. Ele fazia coisas assim estrambólicas e falava também de uma forma muito diferente, né? Um tom de voz mais grave, enfim. Era uma pessoa, já não era ele. E eu pedi para que todo mundo saísse, ficasse lá fora, assim, né? Como eles não eram evangélicos nem nada, eu disse: olha, fiquem lá fora, ou rezem, ou orem, mas fiquem lá fora, deixe só eu e minha esposa. E quando a gente começou a interceder pelo rapaz, a gente percebeu que algo, né, naquele ambiente mudou no mesmo momento que a gente começou a fazer a oração. E eu comecei a dar comandos para que a pessoa começasse, enfim, né, que o demônio começasse a sair daquela pessoa. E eu lembro que no momento que a pessoa foi liberta, ela mudou totalmente a fisionomia, né? Inclusive ela começou a orar, a louvar, não foi, Du? Tu lembra disso? Ela começou ou a orar ou a louvar, não lembro. Mas foi uma situação muito linda. Isso, inclusive já estava tendo uma batalha espiritual entre ele mesmo e o demônio, ou seja, ele estava resistindo à possessão e o demônio entrava e saía. Então ele estava muito desgastado fisicamente. Então tem até essa situação, né? Quando o demônio incorpora, né? Enfim, quando entra a questão da possessão mesmo, a pessoa e sai, a pessoa é roubado totalmente a energia da pessoa, né? Tanto é que ele pediu água depois, não foi? Ele estava muito exausto mesmo. E, inclusive, a gente espiritualmente, enfim, o nosso corpo também, depois de uma situação dessa, fica totalmente exausto. Eu não sei se alguém aqui já passou por essa situação. Se passou, bota aí no comentário aí que eu quero ver. Então, enfim, né, eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão grato. Depois a gente reuniu a família toda, evangelizou a família, a gente fez o apelo, a gente usou aquela situação para pregar para a família e dizer: olha, gente, uma situação dessa não traz felicidade, né? E eu vou mostrar para vocês qual é a verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo. E a partir daquele momento, a gente fez a oração de entrega. Todos fizeram a oração de entrega naquela família, entregando a vida para reconhecendo que Jesus era o seu Senhor e Salvador. Enfim, foi uma coisa muito linda. E a gente depois conversou com o rapaz, né, para entender como é que aquela porta tinha sido aberta, né? E
além dele ter bebido no dia, né, também ali a gente vê o pecado da, enfim, né, ele disse que tinha sido, se envolvido com a pessoa que era do candomblé, que ela tinha feito alguns trabalhos para ele, enfim, e ele acreditava que aquele tinha sido o ponto onde o demônio tinha entrado, e ele tinha dado legalidade, enfim. Mas a gente entendeu toda a situação, né? Então, para você ver, o que, é que eu quero que você reflita agora? Que o mundo espiritual, ele é mais real do que a gente, às vezes, tem a consciência. E para que vocês tenham a dimensão do tamanho do mundo espiritual, que ele é muito maior do que o mundo natural, eu vou fazer uma comparação. É como se o mundo espiritual fosse o Brasil inteiro. E a cidade de João Pessoa, que é pequena comparada ao território brasileiro, fosse o mundo natural. Então, vocês estão entendendo a dimensão do mundo espiritual e a dimensão do mundo natural, como a gente é pequeno como o mundo natural. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, que o mundo espiritual, ele vai interferir de forma gigantesca no mundo natural, porque ele é bem maior. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, um princípio sobre libertação, que tudo acontece no mundo espiritual aqui e agora. Não existe tempo cronológico dentro do mundo espiritual. Isso quer dizer o quê? Que coisas, portas abertas há 10 anos, há 20 anos, se elas não foram fechadas, é como se essa porta fosse aberta agora, nesse momento. E isso quer dizer o quê? Que o mundo espiritual ele não é regido por essa lei de tempo e muito menos pela lei de espaço físico. Então, é como se tudo tivesse acontecendo em uma grande sala sem nenhuma parede. E todo mundo visse no mundo espiritual, né? Todos os anjos e demônios também, o que estivesse acontecendo. As portas que estão abertas e as portas que estão fechadas. E lógico, as portas que estão abertas e que elas não foram fechadas, elas sempre vão estar abertas. E o que eu quero dizer com isso? Que o mundo espiritual, ele é legal. Não é legal no ponto de vista de, eita, que legal, não. É no ponto de vista de legal de lei. Existem leis que regem o mundo espiritual. E que isso está muito claro na Bíblia. Então, primeiro, para que um espírito ele haja no mundo espiritual, no mundo natural, precisa de um corpo. Não tem como um espírito agir no mundo natural sem um corpo. O que eu quero dizer com isso? Que para Jesus, quando ele era espírito, ele se manifestar aqui na Terra e fazer as obras dele aqui na Terra, ele precisou de um corpo. Então a gente já vê que esse princípio ele existe. Para que Satanás ele possa agir e fazer algo aqui na Terra, ele precisa de também um corpo. E esse corpo material a gente vê, por exemplo, lá no Jardim do Éden, né? A cobra ali, ela foi endemoniada, né? Ela foi usada ali como corpo para que Satanás se manifestasse. Então, a gente vê que o mundo espiritual, ele é interferido, vamos dizer assim, no momento que as portas são abertas, as legalidades elas sejam dadas. E aí a gente vê que tanto o bem quanto o mal podem interferir na gente. Então, no momento que vocês estavam orando, aqui que eu entrei, eu me arrepiei inteiro. Minha esposa disse assim: nem bota o fone, tanto é que eu não tô nem de fone. Não sei porque eu tô com esse fone, porque ela quer escutar também. Por quê? Porque nesse momento a gente está abrindo uma porta para que o Espírito Santo ele haja por meio de nós e através de nós. Então nós somos o canal e também pessoas elas podem ser canais para serem usadas por Satanás a todo momento. O som tá ruim, é? Sim. Então deixa eu ver aqui se conectar o Bluetooth. Ela disse que o som não está. Eu tô escutando normal, tá bom pra mim aqui. Para mim também, tá ótimo. Então tá ótimo. Agora, veja se melhorou. Pronto, eu botei no meu Bluetooth aqui do fone de ouvido. Só quis dizer sim em vez de som. Ah, entendi. Quis Entendi. dizer Então eu que interpretei errado. Então vamos lá.
A gente vê também, por exemplo, no caso de Maria, né, que foi a mãe de Jesus, que ela foi o canal, a porta para que o Espírito Santo entrasse e fosse gerado Jesus. Então, olha só, para que o mundo espiritual agisse no mundo natural, precisou de um ventre. Então, foi uma regra estabelecida por Deus. E tem um versículo que diz assim, que os céus são do Senhor, é uma região espiritual. Os céus são do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Então, a terra, o domínio natural, ele pertence ao ser humano, aos homens. Então, pertence a quem? A mim e a vocês. Então, para que o mundo espiritual se manifeste no natural, quem tem que abrir a porta? O ser humano, porque pertence, essa autoridade foi dada por Deus. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que as pessoas ultimamente, né, elas não percebem na igreja a forma como o diabo está agindo no meio das pessoas. E o que eu quero ensinar para vocês, que o diabo, em raríssimas exceções, ele trabalha com possessão. Ele já entendeu que entrar e se manifestar nas pessoas já não, assim, não tem tanta credibilidade. Ele entende que essa não é a melhor estratégia. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Que hoje o diabo trabalha muito mais com opressão do que possessão. E eu quero mostrar a diferença para vocês agora. A possessão é quando, vamos colocar um exemplo. Uma pessoa, quando ela pega um carro e dirige o carro, ela está controlando o carro. Então, a possessão é como se fosse isso. Você desce o seu carro para o inimigo mesmo dirigir. Ele vai ter o controle, ele vai ter a rédea. Tanto é que as pessoas, quando elas entram no estado de possessão, elas não têm a consciência do que elas estão fazendo. Literalmente não tem. Se você perguntar o que ela estava fazendo no momento que ela estava possessa, depois que o demônio sai, enfim, ela vai dizer, não lembro, não sei. E eu já vi testemunhos de pessoas que estavam prestes a se suicidar e chegou até dirigir no carro, subir o prédio todinho, enfim. Quando chegou lá, a consciência voltou, ou seja, o demônio de alguma forma saiu e a pessoa teve a consciência e se deparou ali, naquela situação. Diz, poxa, como é que eu vim parar aqui? Então, realmente, você pode estar dirigindo o seu carro mesmo e a pessoa que está no trânsito ao seu lado, ela pode estar endemoniada e você nem saber. Isso pode acontecer mesmo. Imagina, né? Então, o que eu quero ensinar para vocês hoje, que o diabo ele não trabalha mais tanto com possessão. É tão raro a gente ver nas igrejas manifestações demoníacas. Assim, por quê? Porque o diabo ele aprendeu, depois de mais de 2000 anos, que é melhor fazer opressões. E como é que funciona a opressão? O diabo não incorpora na pessoa e ele fica só ao derredor, dando aquelas influências, aquela comunicação. Faça isso, faça aquilo. E a pessoa acha que são os pensamentos dela, acha que aquilo ali vem da vontade dela, mas não é. Então, foi aberta ali uma legalidade, mas a influência demoníaca está ali, ó, fazendo com que você cada vez mais se aprofunde no poço e abra mais portas. E quando você vê, você está numa vida totalmente, vamos dizer assim, desmantelada. E aí eu vou contar um segundo testemunho. Não é meu esse testemunho, mas eu quero que vocês prestem muita atenção para que vocês entendam como é que o diabo age por meio de opressão. Existia um casal, eu escutei esse testemunho recentemente, e esse casal ele era muito bem financeiramente, tanto a mulher quanto o homem, eles eram concursados e eles já eram assim muito antigos, assim questão de concurso, do concurso de trabalho, assim, eles já tinham uma carreira muito boa. Não sei qual era a área que eles faziam, mas enfim, esse casal ele tinha uma vida financeira totalmente corrompida, no sentido de nada que eles faziam prosperava, absolutamente nada. Por exemplo, eles moravam de aluguel num apartamento que não tinha nem elevador, eles moravam lá no último andar, tinham que descer sempre escada, subir escada, era um sofrimento eterno. Além disso, eles moravam perto de uma estação de trem para que eles pudessem chegar mais rápido no trabalho, ou seja, nem carro eles tinham.
E eles não tinham filhos também, e viviam em brigas constantes. Então, para vocês terem uma ideia, como a vida dessas pessoas era complicada, era difícil. Eles tinham tudo para dar certo. Os dois eram estabilizados, ganhavam muito dinheiro, mas viviam sempre devendo, sempre com dívidas. Tinham muitos empréstimos, enfim. E viviam uma vida totalmente paralisada. Até que uma pastora, uma pessoa, uma missionária, enfim, uma pessoa de Deus, encontrou ela e começou a convidar para ir para a igreja, né? E essa pessoa sempre resistia, disse que não gostava, enfim, que não acreditava em Deus, até que aconteceu algo muito grande na vida dela, assim, algo muito horrível, acho que um parente faleceu, uma coisa assim, e pela dor ela procurou a Cristo, ela chegou a ir para a igreja. E quando chegou na igreja, ela realmente se converteu, e na conversão ela se converteu de forma genuína mesmo. E aí ela começou a frequentar a igreja aí constantemente, convidava seu marido, mas o marido também resistia. Mas ela começou a ver mudanças, pequenas mudanças na vida dela. A vida financeira dela começou a melhorar, ela começou a ver que alguns vícios que ela tinha na vida dela, que ela gastava muito dinheiro com vícios, enfim, apostava muito, começou a diminuir. E, de repente, ela percebeu, em um teste que ela fez de gravidez, que estava grávida. Com mais de 40 anos de idade, ela tinha, o marido dela também. E ela ficou assim, sem acreditar. Ela passou a vida inteira lutando com isso e nunca conseguiu. E no momento que ela se converteu, ela conseguiu engravidar. E aí ela, lutando também, trouxe o marido se converteu de forma genuína. Eu sei que esse casal saiu desse aluguel, comprou uma casa, comprou um carro muito bom e a vida financeira melhorou mesmo. E aí a gente fica refletindo, tudo o diabo roubava, inclusive a semente da fertilidade dela, para vocês terem uma ideia. E que ela não se manifestava, ela não ficava possessa, mas existia uma influência maligna que roubava as finanças, que roubava a fertilidade, que fazia com que houvesse contendas dentro da casa, brigas dentro da casa, e ela nunca se deu conta. E isso por quê? Porque o diabo, ele faz com que a pessoa nunca busque a verdade. Então, se a pessoa não busca a verdade, ela nunca vai ser liberta, e se ela nunca é liberta, ela sempre fica cativa, ela fica dentro de um cativeiro. É como se ela tivesse sido sequestrada e ela só tivesse dado conta no momento que ela ali aceitou a Cristo, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E é assim como funciona. Você, quando conhece a Cristo, você não precisa, me manifestei, agora o demônio precisa sair. Não, é algo natural. O Espírito Santo entra e quando ele entra, a luz ali habita. E onde há luz, o diabo não fica. Então foi assim a história da vida dela e isso me chamou muita atenção nesse testemunho, porque a gente vê como é que o reino das trevas tem trabalhado hoje e como é que o reino da luz ele tem trabalhado também, né? Como é que Deus ele trabalha? Deus ele trabalha de uma forma fantástica. Ele vai fazendo a limpeza, a faxina, à medida que a gente também dá a permissão. Se você diz assim, olha, Deus, eu quero que você entre só na minha família, mas nas minhas finanças não. Eu quero que você só entre aqui nessa área. Então, é uma permissão que você vai dando. E à medida que você vai dando a permissão, Deus ele vai fazendo a faxina e o diabo vai saindo. E aí eu lembro agora de um sonho que eu tive. Assim que eu era novo convertido, no meu sonho, eu estava na minha casa e tinha muitos demônios dentro da minha casa e também na rua. E eu lembro que eles estavam empenhados em fazer aumentar o muro da minha casa. Com madeira, eles queriam fazer como se fosse um grande muro, utilizando madeiras. E eu lembro que eu pegava uma caixa de fósforo e começava a riscar para que essas madeiras pegassem fogo e que eles não levantassem esse muro que fosse assim, como se fosse uma fortaleza, né? Eles estavam ali querendo colocar uma muralha para que ninguém saísse. E eu lembro que eu riscava, riscava, e vinha chuva e eu não conseguia, via vento e não conseguia.
Aí no último eu consegui riscar o fósforo e joguei. Quando eu joguei, aquelas lenhas começaram a queimar. E aí eu lembro que todos começaram a correr para bem distante e a minha casa ficou sem nada que, é, é, enfim, aumentasse os muros, né? Então tudo aquilo ali foi destruído. E eu entrei dentro da minha casa e disse sim, que eis que a autoridade tinha sido me dada e que as portas do inferno não prevaleceriam contra mim. E fechei a porta na cara do capeta mesmo. Então, isso mostra o quê? Que é assim que a gente tem que fazer na nossa vida. Se houve guerra lá no céu para que o diabo saísse, gente, diga aí, 2/3 dos anjos lutaram contra 1/3 para que esse 1/3 saísse do céu, porque se revoltaram, se rebelaram contra Deus. Então, se houve muita guerra de anjo contra anjo para que essa parte fosse expulsa do céu, imagina na minha e na sua vida. Tem que ter batalha, sim. E a gente tem que guerrear, sim, para que é, o diabo saia. E ele não vai sair de uma forma, eu vou expulsar hoje, pronto. Não. Tem que ser algo todos os dias. E eu costumo sempre dizer um exemplo. Se você tem na sua casa um lixo, aí quando você deixa lá o lixo, vem um cachorro do meio da rua lá, um caramelo lá de rua e vem comer seu lixo. Aí você vai lá, espanta. No outro dia, ele tá lá de novo. E você espanta de novo. E daqui a pouco isso se torna um hábito. Mas o problema é o quê? O lixo que tá lá. Se você tirar o lixo, o cachorro não vai vir mais. Mas você também tem que entender que você, além de tirar o lixo, você tem que guerrear, você tem que se posicionar e você tem que se declarar com uma posição de autoridade. Não tem como você viver uma vida de forma passiva numa situação, no mundo em que a gente está. E aí eu quero entrar agora nessa última parte agora, que eu falta 9 minutos para acabar, e eu gostaria de entrar nas áreas que o diabo ele costuma usar. E eu gostaria de falar da nossa nação, primeiramente. Aí, essa é a parte mais pesada, tá, gente, da live, dessa parte aqui. Que como é que os principados eles agem e o que é que a gente tem que fazer para expulsar mesmo. E é uma guerra constante. E o primeiro principado que eu gostaria de colocar aqui, que rege, que governa, infelizmente, o nosso Brasil, é o. Dulce, pode levar ele um pouquinho para lá, para me desconcentrar, por favor? Obrigado. E o pecado que rege a nossa nação é o pecado da idolatria. E, assim, eu não sei se vocês já lidaram com esse tipo de situação, mas a idolatria ela é tão forte, tão presente, tão histórica no nosso país, que isso traz muitas consequências. E tem um versículo na Bíblia que diz o seguinte, que as pessoas que adoram esses ídolos, elas serão iguais a eles. Tem olhos, mas não verão. Isso está lá em Isaías. Depois eu procuro especificamente. Tem olhos, mas não verão. Tem ouvidos, mas não ouvirão. Tem coração, mas será impenetrante esse coração. E o que isso quer dizer? Que as pessoas idólatras, Salmos, obrigado, tem Salmos 115, mas eu lembro que também tem uma passagem em Isaías que fala sobre isso. Eu vou procurar e depois eu complemento. São 2 versículos que tem. E nessa parte que diz, né, a idolatria, a nossa nação, como ela é governada por esse principado, e as pessoas são muito idólatras, eu não sei se vocês já sentiram esse peso de querer evangelizar, querer ganhar alguém que está envolvido na idolatria, e você vê que é muito difícil a pessoa se converter. Isso se deve a quê? Elas se tornam iguais às pessoas que elas adoram. Então, elas são como aquelas imagens. Você prega, prega, prega a palavra de Deus e ela não se converte. E isso afeta, inclusive, a área sexual. Eu não sei se vocês já fizeram a correlação entre essas duas coisas, mas todo católico roxo, se você for ver dentro das famílias, praticamente ou tem homossexuais
ou tem pessoas que não tiveram casamentos que deram certo, tem muito divórcio dentro de casa, ou tem casamentos de fachada. As pessoas só convivem, mas elas realmente não estão casadas. Isso se deve a quê? À idolatria. E eu lembro de uma novela que eu assistia, que era aquela novela que passava na Globo, bem antiga, Gabriela. Você mesmo vai ver em Gabriela, os homens casados iam para os bordéis trair as esposas ficavam em casa, eram traídas. Tinham muitas pessoas homossexuais também na novela, assim, mostrando que naquela época isso acontecia de forma muito escondida. Isso tudo mostra o quê, gente? Que é uma herança dentro também da idolatria. Por quê? Porque você vê a história que eles colocam para a gente quando a gente frequenta a igreja católica, por exemplo. Não sei se alguém aqui já frequentou, mas Maria, ela é virgem. Ela nunca teve relação sexual para quem é católico. Então, na visão deles, Maria nunca sempre casou, enfim, nunca casou, mas nunca teve relação. Então, as pessoas que adoram serão iguais a ela, nunca vão ter relação sexual. Não estou querendo dizer assim no pé da letra, mas ou tem distorcido, sabe, de uma forma distorcida, porque a idolatria é uma prostituição espiritual. Você está se prostituindo, mas não é carnalmente, é espiritual. E esse tipo de prostituição, né, enfim, é uma das mais abomináveis que a gente vê na Bíblia. E isso é uma herança de quê? Uma herança da idolatria. Infelizmente, o nosso país é mergulhado nesse tipo de pecado, né? Então, quando a gente for orar, quando a gente for clamar pelo Brasil, a gente tem que focar nessa parte, né? A líder do Ministério de Libertação precisa interceder pelo Brasil. E você precisa também identificar em cada nação o que é que rege essa nação. Aqui não é idolatria, aqui é outro tipo de pecado, aqui é o vício. Enfim, você precisa identificar. E o que acontece? Quando você sabe com quem você está lutando, fica mais fácil. Fica mais fácil. Exatamente. Por quê? Porque tudo é uma distorção. Quem é idólatra, de certa forma, é uma maldição. Ela faz com que haja uma corrupção dentro da área sexual. A pessoa ou é pedófila, ou é homossexual, enfim, tem distorções. E eu não estou falando assim de todos os membros da família, não, tá, gente? Alguns vão se manifestar de áreas diferentes. E eu, olhando para a minha família, dentro da minha família, muita gente é idólatra da minha família. Então, assim, eu vejo as consequências desses atos. E para eu fechar essa parte da idolatria, eu quero fechar na parte em que o nosso país fechou as portas financeiras para a nossa prosperidade, no sentido de porque a gente vive tanto nesse ciclo de corrupção, enfim, de fracasso financeiro dentro do nosso país. Isso está ligado à idolatria também. Se você vê, o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses e quando os holandeses chegaram aqui, né, enfim, quando os judeus também chegaram, eu vou citar principalmente a do judeu. Teve uma avenida aqui no Recife que foi criada, que é chamada Rua dos Judeus, que é era a rua mais rica que o Brasil tinha. E o que os portugueses fizeram? Expulsaram os holandeses daqui. Tem uma reportagem, uma notícia, depois eu passo para vocês, que realmente essa história aconteceu e ela foi documentada em um jornal. Eu acredito que é o jornal da época. E esses judeus que saíram aqui do Brasil, eles foram para Manhattan, nos Estados Unidos. E onde eles fundaram lá Manhattan, explodiu na questão econômica. Financeiramente, as pessoas são prósperas, enfim. Ou seja, a prosperidade que era de lá, que é lá agora, devia ser nossa, devia ser do Brasil. E o que a idolatria fez? Expulsou, rejeitou. Porque existe uma promessa de Deus para os judeus: abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, no momento que a gente
rejeita o povo judeu, a gente despreza, a gente não faz aliança, que é isso que o nosso governo está fazendo atualmente, né? A gente vê isso acontecendo. A nação sendo prejudicada, as pessoas perecendo, porque a gente não é abençoado no momento que a gente despreza Israel, que alianças são cortadas com Israel. Então, é algo muito forte. E a gente pensa, não, isso aqui é política, não tem nada de religião, não tem nada de espiritual. E tem, gente, muita coisa espiritual. E existem muitas áreas dentro da libertação. Tem a área que é só sobre derramamento de sangue e as consequências. Tem a área só de aborto. Eu quis focar hoje só na parte de idolatria, mas em outras oportunidades a gente poderia trazer só essa parte, né? Quais são as consequências de cada pecado e o que isso acarreta dentro das gerações, né? Porque é muito forte. Na questão da idolatria, as pessoas elas veneram tanto os santos que elas colocam o nome nos filhos, né? Quantas pessoas hoje eu conheço, de alunos que eu conheço, que é Francisco ou é Francisca, que tem Maria, sei lá de quê. Enfim, é uma herança muito grande na nossa vida e que está na nossa história e que a gente precisa entender e cortar essas alianças, né? Às vezes a gente não fez, mas a gente carrega heranças dentro de heranças que a gente não reconheceu, que a nossa família fez e que hoje a nossa vida espiritual, sexual, enfim, não rompe por causa disso, né? Então, eu vou encerrar aqui para não me prolongar muito. Mariana disse sempre que eu tenho a noção de tempo, graças a Deus, né, Mariane? Então, vou terminar aqui. Mariana, eu já tenho noção, eu não vou me prolongar mais, não. Tu queres tirar, né? Vamos para o momento de dúvidas. Eu sei que vocês gostam mais, mas assim, né, gostam desse tema, mas para a gente Vamos tem deixar, algumas. vamos deixar 3 perguntas. Quem quiser perguntar aí, irmã, pode abrir o microfone. Vamos responder 3, que aí fica bom o tempo. Deixa eu parar a gravação. Pode parar a gravação, irmã, com isso.